Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como se sente agora? Você sabe, eu vou compartilhar com você, nesse momento, a sexta lição preparatória para a primeira ordenança do Filho de Deus, Cristo Jesus, o batismo. Está preparado para ouvir? Ser membro da igreja, privilégios e responsabilidades. Já parou para pensar nisso? Se concentre nesse ponto específico. Vamos agora decorar o sexto versículo que está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Ouça o que precisa ouvir. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Como se sente agora? Você está ouvindo sexta lição. Ser membro da igreja, privilégios e responsabilidades. Pense mentalmente. Na quinta lição, você aprendeu como as igrejas de Cristo Jesus se originaram e cresceram. E ainda mais, você aprendeu sobre a comissão dada por Cristo Jesus e os característicos que as distinguem. Certo? Uma igreja não é como qualquer organização humana. A igreja é um organismo vivo, divino, feito e fundado pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 21. A Ele, Cristo, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Vamos repetir. A Ele, Deus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Ficou feliz? Ele, Cristo Jesus, fundou a igreja para ser a sua habitação entre os homens durante esta época e para ser luz do mundo, transmitindo e proclamando o Evangelho que transforma e salva vidas neste mundo em trevas. Você consegue entender? Você está ouvindo? Ser membro da igreja, privilégios e responsabilidades. Eu fico imaginando o desejo mais natural que você deve ter como um novo cristão é ser membro de uma igreja que é o corpo de Cristo
E ainda mais, você deve ser ativo na obra de Cristo Jesus e participante de suas bênçãos espirituais e de outros sentidos. Se você tem esse desejo em seu coração, em sua alma, em sua mente, certamente tem vontade de servir a Cristo Jesus em quaisquer momentos. Quando você diz eu posso, eu quero, começou a poder. Já parou para pensar nisso? Você deve ser membro de uma igreja de Cristo Jesus. Isso é um privilégio muito precioso e ao mesmo tempo uma responsabilidade que você deve pensar muito bem antes de assumir sua vida, sua responsabilidade. Pense nesse sentido aqui e agora. Quer saber? Você vai ser membro de uma igreja de Cristo Jesus. É vontade de Cristo Jesus. Você sabia? Se concentre nesse ponto específico aqui e agora. Na grande comissão, que significa ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ainda mais Cristo Jesus falou para que a igreja batize as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, é vontade do Filho de Deus que você seja batizado em uma igreja escriturística, em uma igreja que adora, que serve a Cristo Jesus e tem a palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e prática. Já pensou nisso? Se o seu desejo é isso, você se sente agora incrivelmente bem. Você vai ser membro de uma igreja de Cristo Jesus. Você vai seguir Cristo Jesus no batismo. Eu fico imaginando. Você sabe que Cristo Jesus salva. Você sabe que Cristo Jesus é a única esperança. Você sabe que precisa arrepender-se de seus pecados. Você sabe que precisa deixar que o Espírito Santo convença a sua vida do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe que precisa solicitar o batismo, porque é a ordem de Cristo Jesus para os salvos por Ele, Cristo Jesus. Batismo é um testemunho público de sua fé no Filho de Deus, Cristo Jesus. Você sabe, quem administra o batismo é a igreja, e só para pessoas que estão prontas a serem membros da mesma. O batismo não é um sacramento. O batismo não salva, mas o batismo é o testemunho que o salvo por Cristo Jesus pela fé deve dar.
Como se sente agora? Você sente que a sua vida, que a sua alma está salva por Cristo Jesus? Então você precisa pedir o batismo. Você vai se batizar em uma igreja, eu sei. Na igreja, você vai aprender a santa palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais vai crescer em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Eu fico pensando, muitas pessoas dizem, posso ser crente sem ser membro de uma igreja. Posso adorar a Deus também em casa ou no campo, quando no templo da igreja. Preste bastante atenção. Você deve adorar. Você deve proclamar. Você deve orar a Deus, a Cristo Jesus, onde você está. Jonas orou dentro do ventre de um grande peixe. Mas, aqui agora, a Bíblia nos ensina que devemos participar, congregar nas reuniões da Igreja de Cristo Jesus. Quer fazer isso? O Filho de Deus, Cristo Jesus, deu às igrejas pessoas chamadas, preparadas pelo Espírito Santo para ensinar os membros, a fim de fazê-los crescer na graça e no conhecimento da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Nesse sentido, a escola bíblica dominical, a sociedade de treinamento, os cultos doutrinários e outras reuniões da igreja devem ser aproveitadas para o crescimento espiritual. Você já fez isso? O pastor da igreja está sempre preparado e pronto para lhe aconselhar, para lhe ajudar em quaisquer sentidos, mental, emocional ou espiritual, se você deseja aconselhamento. Já parou para pensar nisso? Permanecendo fora da igreja, você não terá esses benefícios de perto. Já pensou nisso? Você está ouvindo ser membro da igreja, responsabilidades e privilégios. Já pensou nisso? Você vai ser membro de uma igreja. Você precisa de comunhão com outros cristãos, com outros crentes. Pense mentalmente. Em 1 João capítulo 3, versículo 10 a 18 e capítulo 4, versículo 11 a 3, você aprende que amar os irmãos é uma prova de que você nasceu de novo. Ainda mais, outros cristãos amam a Deus, amam a Cristo Jesus e podem ajudar muito a você com conselhos, admoestações para fortalecer você na fé, na palavra de Cristo Jesus, o Filho de Deus, e juntos você com eles podem estar conectados à oração em Cristo Jesus. Viu só? Que notícia boa! Você vai ser membro de uma igreja, eu sei. Você pode servir a Cristo Jesus, o Filho de Deus, de uma maneira magnífica e extraordinária na igreja
já. Pense nobremente para nobremente viver. Se Cristo Jesus, o Filho de Deus, deu a comissão para a igreja, deu uma missão para a igreja, então são as igrejas de Cristo Jesus que têm a responsabilidade de cumprir a grande comissão. Então, nesse sentido, o pecador, convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, é salvo, ouvindo a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Então o pecador é salvo, não para ficar parado, mas para servir a Cristo Jesus no serviço real. Já pensou nisso? Você deve tornar-se membro de uma igreja e trabalhar na igreja para a glória de Deus. Já pensou nisso? Há muito a fazer. Você pode convidar outras pessoas para os cultos. Você pode contar para outros como você foi salvo em Cristo Jesus. Você pode distribuir literaturas evangélicas. Você pode ler a palavra de Deus, a Bíblia, para as pessoas em casa, em hospitais e também em outros sentidos e ainda mais online. Já pensou nisso? Junto com outros cristãos na igreja, a pessoa ou você tem muito mais oportunidades para servir mais e mais a igreja de Cristo Jesus e servir a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, e você vai ter muita coragem para enfrentar quaisquer dificuldades e provações. Já parou para pensar nisso? Quando você deve se tornar membro da igreja? Já parou para pensar nisso? Quando você deve se tornar membro da igreja? Hoje nós estamos na 6ª lição preparatória para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o batismo. Aproximadamente é um estudo de 2 a 3 meses, onde você vai aprender as doutrinas básicas para fundamentar e fortalecer a sua fé no Filho de Deus, Cristo Jesus. Já pensou nisso? Pense mentalmente como ou quando você pode se tornar membro da igreja depois de ser convertido a Cristo Jesus. Conversão a Cristo Jesus. Uma pessoa que ainda não é convertida, transformada, perdoada, justificada e salva por Cristo Jesus pela fé, não deve fazer parte da igreja, pois os membros devem e têm que ser pessoas regeneradas. Como se sente agora? Para ser convertido a Cristo Jesus é necessário ter compreensão que você é um pecador perdido e condenado. Você precisa arrepender-se do pecado e ter vontade de deixar completamente o caminho da perdição, a porta larga. Você precisa
crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, confiando nele, Cristo Jesus, para receber o perdão dos seus pecados e viver a vida eterna em Cristo Jesus. Viu só? Que notícia boa! Você já pode dizer aqui agora que é uma pessoa convertida? Quero saber a sua resposta. Quando você deve tornar-se membro de uma igreja? Depois de dar testemunho perante o povo. Eu fico imaginando, quando a pessoa se converte a Cristo Jesus, manifesta a sua fé em Cristo Jesus num culto ou para crentes que estão fazendo uma visita. Daí em diante, a igreja quer ver realmente se houve arrependimento verdadeiro em sua vida. Muitos levantam a mão durante o apelo na proclamação do Evangelho pelo pastor da igreja, mas alguns voltam para os mesmos caminhos do mundo ou do indiferentismo. O apóstolo São João, primo de Jesus Cristo, falou para os ouvintes que eles precisam produzir frutos dignos de arrependimento para serem batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Já pensou nisso? A Igreja de Cristo Jesus quer ver seus frutos de arrependimento antes de aceitar você como membro da igreja. Já pensou nisso? Este testemunho é dado através da mudança na sua maneira de viver, uma mudança de pensamento, uma mudança de coração, uma mudança espiritual e ainda mais de todos os sentidos de sua vida. Porque com a conversão você vai ter interesse profundo nas coisas de Cristo Jesus, vai ter interesse pelo reino de Deus. Você sabia? Já parou para pensar nisso? Quando devo ser membro de uma igreja? Não deve demorar demais. Já parou para pensar nisso? O crente novo deve compreender bem o que está fazendo e deve considerar bem o preço do passo que está tomando. No momento de decisão, seu destino é selado. Você deve tomar uma decisão séria, sincera, que vai mudar a sua vida. Já parou para pensar nisso? Pense com sabedoria. Demorar demais para pedir o batismo pode ser perigoso. Pode trazer desânimo e fraqueza na sua fé. Você deve olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Você deve a cada dia orar. Você deve a cada dia se alimentar da santa palavra de Deus, lendo, ouvindo, estudando. Quer fazer isso aqui e agora? Como posso, ou como você pode tornar membro
da igreja. Pense comigo. Em primeiro lugar, confessar publicamente a Cristo Jesus, o Filho de Deus, em sua vida. Isso se faz quando você atende ao apelo numa reunião da igreja ouvindo o Evangelho de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ou pode fazer também durante uma visita de alguns cristãos na sua casa. Na Santa Palavra de Deus, a Bíblia, houve um caso. Lídia fez isso numa reunião de oração. Ela ouviu o apóstolo São Paulo anunciando Jesus Cristo e ouviu e recebeu e se converteu ao Senhor. Viu só? Que notícia boa! O Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Há outro caso também. O tesoureiro da Etiópia se converteu na viagem de Jerusalém para a sua terra. Nesse sentido, os membros da igreja e da cidade devem saber disso, do seu testemunho público de uma conversão genuína a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Já pensou nisso? Como você pode ser membro de uma igreja? Fazer a profissão de fé perante a igreja. Isso se faz em qualquer sessão regular, em certos casos, em sessões extraordinárias. A sessão regular é realizada uma vez por mês e qualquer pessoa pode assistir para fazer sua profissão de fé. Eu fico pensando, geralmente é bom falar com o pastor antes de fazer isso, pois o pastor pode orientar você, aconselhar você e ajudar você na profissão de fé sobre o conteúdo que você estudou para preparar para o batismo. O pastor vai perguntar a você sobre sua experiência de salvação. O pastor vai perguntar a você sobre sua fé, sobre sua separação do mundo e seus costumes. O pastor vai perguntar a você a sua disposição de cooperar com os trabalhos na igreja e ainda mais de outros assuntos. Já pensou nisso? Qualquer membro da igreja local pode fazer-lhe estas perguntas ou dar-lhe conselhos para você. Depois de tudo, a igreja delibera se deve ou não aprovar você para ser batizado. Os membros unanimemente pedem aprovação. Se os membros não acharem por bem, eles podem não aprovar a pessoa ou você, ou pedir que espere mais um tempo. Você sabia? É por isso que estou compartilhando com você esses estudos preparatórios para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o batismo. Você sabia? Pense nobremente para nobremente viver. Como você pode ser membro de uma igreja? Ser batizado. Se for aprovado, é apenas um candidato ao batismo. Só depois de batizado é que você ou a pessoa se torna membro da igreja. Isso é muito bom. Você vai ter grandes benefícios como os membros da igreja de Cristo Jesus. Já pensou nisso? Aqui agora, como é que você
deixa de ser membro de uma igreja? Em 3 sentidos. Primeiro, por carta de transferência para a mesma igreja, da mesma ordem e fé. Em segundo lugar, por exclusão. Em terceiro lugar, por falecimento. Já pensou nisso? Aqui agora eu vou te orientar quais serão os seus deveres como membro de uma igreja. Anote aí. Você deve viver para Cristo Jesus, o Filho de Deus, todos os dias de sua vida e ainda mais estar preparado para entregar a sua vida até a morte para Cristo Jesus. Em segundo lugar, você deve dar testemunho diariamente que é uma pessoa transformada, perdoada, justificada, regenerada, salva e santificada pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. Em terceiro lugar, você deve assistir os trabalhos, congregar e cooperar com a igreja da qual você se identificou para ser membro. Em quarto lugar, você, como membro de uma igreja, deve, com amor, com responsabilidade, de todo o seu coração, contribuir com seus bens regularmente. E você pode contribuir com ofertas e ainda mais com dízimos, que é a 10ª parte do que você recebe. E isso é para os membros da igreja. E nesse sentido, é para cooperar com o sustento do ministério para a grande comissão, para as pessoas irem pregando, proclamando Cristo Jesus, a única esperança. Você sabia? Em quinto lugar, você precisa viver em paz e amor com todos, especialmente com os irmãos na fé. Em sexto lugar, você deve evangelizar, proclamar o evangelho de Cristo Jesus aos membros da sua família, ainda mais seus vizinhos, colegas de trabalho e outros que até os desconhecidos. Em sétimo lugar, você precisa crescer no conhecimento da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, e ser fiel às doutrinas da fé. Em oitavo lugar, você deve estar pronto a trabalhar para o reino de Deus, Cristo Jesus, o Messias. Em nono lugar, você deve comunicar à igreja quando precisar ausentar-se por longo tempo. Em 10º lugar, você deve orar por todos os santos e ficar conectados à oração aqui e agora. Já parou para pensar nisso? A boa nova é: Cristo Jesus ama você e tem um plano para a sua vida. Há um propósito para viver. Há uma razão para a existência. Não desista. Não deixe as manchetes te assustarem. Cristo Jesus é soberano e ainda mais Ele, Cristo Jesus, está no trono e governa o universo. E aqueles que o seguem e o servem têm o futuro mais brilhante que o amanhã. Já pensou nisso? Você serve e segue a Cristo Jesus, o Filho de Deus.
Você foi convertido pela fé e convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na igreja. A primeira pergunta que o diabo fez a Adão e Eva no jardim do Éden foi isso que Deus disse? Ele, o diabo, tentou fazer Adão e Eva duvidarem da santa palavra de Deus, a Bíblia. Mas a santa palavra de Deus, a Bíblia, não muda, é imutável. É por isso que é importante ler a Bíblia todos os dias, amar a Bíblia todos os dias, ouvir a Bíblia todos os dias, estudar a Bíblia todos os dias. Deixe aqui agora que a santa palavra de Deus, a Bíblia, seja o seu guia e mude completamente a sua vida se você quiser mudar. Quando você diz eu posso, começou a poder. Viu só que notícia boa você está ouvindo aqui agora? Ser membro da igreja, privilégios e responsabilidades. Vamos agora lembrar o 6º versículo para você decorar. Está registrado em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Nesse momento você precisa pensar em ser membro de uma igreja. Você nesse momento deve pensar em ser batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo na igreja. Sabe por quê? Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi batizado pelo seu primo, João Batista. Ele deu exemplo, mostrou como se faz. Então, quando você recusa ser batizado, você ainda não é uma pessoa convertida. Quando você se recusa a ser batizado, você está desobedecendo a Cristo Jesus. Agora, permita que o Espírito Santo convença sua vida do pecado, da justiça e do juízo. E ainda mais, tome uma decisão em sua vida. Se arrependa de seus pecados. Peça a Cristo Jesus para salvar você pela fé nele. A Bíblia diz: e não queres vir a mim para teres vida. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Só Jesus Cristo salva. Ele, Cristo Jesus, é a única esperança de salvação de sua vida, de salvação de sua alma. Até a próxima lição, para a glória de Deus.